Olá, amigos. Bem-vindo ao canal Amigos de Nosso Lar para mais um capítulo do estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos abrir hoje com outro poema de Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, pela psicografia de Chico Xavier e que consta do livro Parnaso de Além Túmulo. Esta poesia se chama Brasil e nos diz assim: sopra o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do Cordeiro seja a fonte da bem-aventurança. Mas a terra ditosa da esperança vive nas claridades do cruzeiro, onde o Evangelho é o doce mensageiro das bênçãos da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, que é o mais belo florão de tua glória, nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus, faz o bem. Todo problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade. Mais um belo poema trazido pela psicografia de Chico Xavier, do nosso Dom Pedro II, que em espírito continua também, como outros tantos que foram responsáveis, auxiliares a Ismael, continuam auxiliando na condução da pátria do Cruzeiro, essa que é chamada a pátria do Evangelho. Muito bem, terminando então o nosso capítulo no tempo dos vice-reis, nós deixamos um pedacinho para hoje, porque os assuntos são contínuos, eles vão se emendando, eles vão se incorporando, e é isso que é importante a gente sempre abordar, o principal do capítulo, mas deixar o ganchinho para a gente continuar o nosso estudo. E aqui o que nós queremos trazer hoje é exatamente a questão dos festejos, né, que aconteciam nessa época, e um deles que é citado no livro era um dos festejos que era da época do Carnaval, que acontecia tanto em Portugal quanto acontecia no Brasil, e que tinha o nome de Cerração da Velha. Isso era uma tradição que um grupo, né, fantasiado ou não, ia para casa, para frente da casa de pessoas de mais idade e ficavam cantando até que elas entregassem para eles, isso já era uma tradição, uma velha em palha, um boneco. E dali eles colocavam um pedaço de pau, saíam cantando, né? E às vezes colocavam fogo, mas antes disso eles faziam um processo de representação. Alguém pegava uma madeira, um serrote, e eles faziam a simulação, e um deles vestido, também fantasiado, de uma senhora idosa, de uma velha, fazia toda a mímica, enquanto era serrado, ouvia-se o barulho do outro serrando, né, escondido. E isso era uma brincadeira que se fazia. Mas o que nós queremos trazer aqui é um momento importante também, né? Que na narrativa de Humberto de Campos, ele nos diz assim: sob as vistas condescendentes da igreja, os mensageiros do espaço se fazem sentir mais fortemente junto dos senhores, amenizando a situação amargurada dos míseros cativos.
Então, o que acontecia nesse momento? Através da igreja no Brasil, principalmente, né, dos jesuítas, o, e também nesse momento a gente já via também a presença dos franciscanos. Ismael conseguia sensibilizá-los para que levassem uma mensagem aos senhores das fazendas, que tivessem um pouco mais de compaixão, um pouco mais de misericórdia para com aqueles que trabalhavam com eles, não fazendo do açoite, fazendo da maldade, que às vezes a gente percebe na história, né? Quantos atos de maldade, que isso não acontecesse. Utilizassem os serviços, já que naquele momento isso era ainda permitido, mas que fizessem isso também com respeito, porque o fato de alguém trabalhar não significava que tinha que ser tratado como um animal, que aqui é o grande problema. Um livro que eu já recomendei para vocês, e recomendo novamente, Senzala, de Salvador Gentili, nós vamos encontrar este exemplo, até que eu citei, de um fazendeiro que não tinha na sua fazenda, ele não tinha capatazes, não tinha caçadores de escravos, não tinha chicotes, não tinha postes para amarrar e castigar os trabalhadores, e além disso ainda constituía casas para eles, para quando eles se casassem, eles terem o seu local com a sua família separado. E era interessante, porque ele era combatido pelos outros senhores fazendeiros. Por quê? Porque da fazenda dele não fugia nenhum escravo. Era ao contrário, os que fugiam iam esconder-se na fazenda dele, porque sabiam desse tratamento. Então ali não existia nenhuma situação de violência. Todos trabalhavam, produziam mais e viviam em paz. Por quê? Porque podiam se casar, podiam ter seus filhos, e tudo isso era respeitado. Então é isso que Ismael, junto com a falange de bons espíritos, vai trazendo aos religiosos para que eles estimulassem os senhores a serem mais amigos, a serem mais fraternos com aqueles que trabalhavam com eles. Era possível conciliar as situações. E aqui a gente vai ver, né, exatamente na narrativa de Humberto de Campos, que junto desses senhores, amenizando a situação daqueles cativos, né, míseros cativos amargurados, e sob essa influência, então, organizam-se correntes de filantropia do mais elevado alcance. Costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. O hábito de apadrinhar os negros faltosos ou fugitivos nunca é desrespeitado pelo senhor. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos e o costume de ceder um dia ou dois aos trabalhos dos cativos é confirmado por lei em 1700. Então, começa-se a ter aí um embrião, né, do processo que viria depois com outras leis que aconteceriam, que nós ainda vamos falar delas, né? Vai ter a lei de Eusébio de Queiroz, vai ter a lei dos sexagenários, vai ter a lei do ventre livre, que são tudo passos para chegar na lei da abolição da escravatura. Muito bem. E aí também começa a alastrar-se o precioso movimento das alforrias na pia batismal. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque cabia a cada senhor dar a carta de alforria àqueles que trabalhavam com ele. E essa carta de alforria da pia batismal ainda não é a lei do ventre livre, mas o senhor daqueles escravos poderia dar para ele a liberdade através desta carta, e quando ele viesse a falecer, o que aconteceria? Esses escravos estariam libertos. E poderia também conceder a mesma coisa aos filhos deles.
Isso já era importante, né? E aí são declarados livres os filhos dos escravos. As associações dos negros nas grandes cidades do país para a realização das suas festas de saudade das paisagens africanas são numerosas, com permissão de todas as autoridades. Então, não era mais necessário eles fazerem as suas festas escondidas, porque quando eram descobertos eram castigados por isso. Naquele momento existia também uma autorização. Por quê? Porque nós deixamos de falar um detalhe que está no livro, que quando aqueles navios saíam das colônias da costa africana ou da costa portuguesa, né, com carregados de escravos, eles chegavam ao ponto de não permitir nenhum tipo de local no navio, fechavam tudo e trancafiavam eles no porão para que eles não vissem a terra deles que ia se distanciando por causa daquela história da saudade, de uma certa revolta. Então, ao trancafiá-los, eles tiravam todas as imagens para que eles não pensassem em mais nada em relação à liberdade. Era um cerceamento total, era uma ação violenta, horrível e muito triste, que nós até hoje estamos enfrentando situações na lei de causa e efeito por causa desse período. Mas aqui, então, os festejos já estavam acontecendo. E aqui é que a gente quer trazer um fato interessante, que a igreja no Brasil abre o seu culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, tornando assim esses locais um refúgio de doce consolação para os pobres africanos. E nós queremos trazer aqui principalmente, né, essa história de São Benedito. Por quê? Porque naquela época as ordens religiosas possuíam os seus pretos, que eram bem tratados e jamais poderiam ser vendidos. Aqui é interessante porque eles acolhiam eles para os serviços da ordem religiosa. Uma situação diferente do que acontecia em Portugal e Espanha, onde os padres tinham escravos. Vocês lembram que eu trouxe para vocês aquela fala, né, dos filhos de Cã, porque tirando os franciscanos e os jesuítas do Brasil, as outras congregações consideravam os povos africanos inferiores e os tinham realmente como escravos nos seus trabalhos e não os abençoavam. Então, olha a postura diferente desses que estavam aqui, né? Dos franciscanos e dos jesuítas. E aqui tem uma curiosidade que é muito legal, que é a história de Benedito. Benedito, ele nasceu na Sicília, na Itália, e é interessante porque os seus pais não iam ter filhos. Mas aí o senhor deles, sabendo disso, prometeu que se eles tivessem um filho, daria a ele liberdade. E assim eles tiveram Benedito. Muito bem. A vida de Benedito, quando tinha mais ou menos 20 anos, foi insultado por causa da sua raça. Mas ele teve toda a calma, toda a paciência, ele não reagiu e ele ficou muito tranquilo. Vendo isso, o líder dos eremitas franciscanos, Frei Jerônimo Lanza, convidou para fazer parte da congregação. E ele aceitou. E inicialmente ele entra lá, né, como um tarefeiro, ajudava, né, na cozinha, né, e ele vai demonstrando um caráter tão manso, uma forma tão meiga de tratar, né, e ele fazia da cozinha o seu santuário, tanto que ele foi conquistando todo mundo, né, com a sua comida saborosa
e a sua simpatia. Passados alguns anos, né, o superior do mosteiro, né, convidou ele para o cargo de guardião. E ele aceitou. Ele começa a organizar os noviços, né? E ele sempre foi muito trabalhador, fazia todas as suas orações. E aqui tem um fato interessante. São Benedito era analfabeto e era o analfabeto que era procurado por todos os teólogos desta congregação para aprenderem com ele. Ele ensinava a todos. Por quê? Porque ele era um espírito muito bom, né? E aí a fama de São Benedito foi se espalhando, né? E foi foi ficando conhecido alguns dos seus milagres e enfim, ele veio a falecer, mas com o respeito de todos os seus colegas do mosteiro, que sempre tiveram muita consideração por este frei que era o amor em pessoa. Nós vemos aqui um grande exemplo de servidores de Jesus. Muito bem. E aqui mais um dado. Na Europa, Portugal e Espanha, eles não permitiam aos negros, aos africanos, que frequentassem os estudos e não permitiam também que eles fossem ordenados padres. Vejam que posição diferente daqueles que benziam, davam bênçãos a navios negreiros para que eles chegassem com a carga toda. Não era preocupado com a vida, com a saúde daqueles que estavam sendo violentados de forma tão horrível. É um momento para a gente pensar quantos passos equivocados a Igreja Católica deu. Quantos passos. Muito bem. Continuando este capítulo, né, nós vamos ter aqui um detalhe que Humberto de Campos chama a atenção. A filantropia dos brasileiros cedo começou o movimento abolicionista. E a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações na pátria do Evangelho é que nunca teve o Brasil um código negro à maneira da França e da Inglaterra. E quando a gente vai ver esta informação do Código Negro, este código era um código que definia as condições da escravidão em colônias francesas, também tinha em colônias inglesas, favorecendo os donos, e prestem atenção, e objetificando os escravos apenas como mercadorias. Então, a gente percebe que mesmo com toda a violência que teve, no Brasil, existiam aqueles que não aceitavam essa ideia, principalmente aqueles que eram cristãos. Eles não aceitavam essa condição de tratar os africanos como animais. Poderiam ainda não fazer mais, como a gente vê nesse bonito livro Senzala, que já tinham fazendeiros, né, na época da produção do café na região de São Paulo, e que já tinham um outro pensamento. E é interessante porque os filhos daquele senhor, daquele fazendeiro, eles tinham o mesmo pensamento. Então, já era uma tradição que vinha. E as famílias respeitavam aqueles que trabalhavam com eles. Então, era possível. E Humberto de Campos, então, nos chama atenção para esse detalhe,
que aqui no Brasil não existia esse código negro, mais uma violência que era feita contra os povos africanos. E a verdade espiritual, continua Humberto de Campos, que paira acima das considerações de todos os historiadores, é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas impiedosos, seus prantos e sacrifícios iam florescer ao tênue rocio das bênçãos do céu, na terra do Evangelho, clarificando-lhes mais tarde os caminhos, quando seus corações, resignados e sofredores, se dilatassem na alma fraterna dos filhos e dos netos. É muito importante essa narrativa de Humberto de Campos, porque nos dá exatamente a configuração que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo não obedecendo um plano que não deveria conter qualquer tipo de ação violenta nas terras do Cruzeiro, mesmo assim, Ismael trabalhava incansavelmente para que essa semente da fraternidade se instalasse, essa árvore do Evangelho crescendo, trouxesse realmente uma outra condição de paz, de compreensão a todos os povos que aqui acabaram se irmanando. E hoje nós começamos um novo capítulo, que é Pombal e os Jesuítas. Uma outra história que também tem um plano do mundo espiritual, mas que, mais uma vez, nós vamos ver o que acontecer. Existe uma frase muito popular que, se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E a gente sabe que tem duas situações para você conhecer bem uma pessoa, né? De poder ou de riquezas. Ou as duas coisas. E aí você vai realmente ver sobressair a personalidade que está ali dentro daquele indivíduo. Então, nós vamos assistir mais uma vez o que aconteceu muitas vezes, né, na história. Com a morte de Dom João V, que foi considerado o rei esbanjador e que abriu mão de governar e de organizar Portugal e expoliava a colônia Brasil, então sobe ao trono o seu filho, Dom José I, que vem a ser o quinto rei da dinastia Bragantina. E esse soberano escolhe para seu secretário real, que Humberto aqui dá o nome de primeiro-ministro, mas na realidade naquela época ainda não existia esse cargo, ele vem a ser criado depois, né? Mas digamos que ele tinha a mesma função. Primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que depois vem ficar conhecido como o Marquês de Pombal. E é interessante porque as falanges espirituais escolheram Carvalho e Melo para que viesse a constituir, junto com o rei, essa administração. Por quê? Porque era um homem muito inteligente e um ótimo administrador. Então ele tinha todos os recursos para auxiliar Portugal de uma forma exemplar e trazer todos os resultados que seriam benéficos a Portugal e, por conseguinte, também seriam benéficos ao Brasil.
Muito bem. Aí o que que acontece, né? O escolhido não soube corresponder àquilo que foi o encaminhamento feito pelos espíritos superiores. Mais uma vez, ao mergulhar na carne, o espírito esqueceu seus compromissos e mesmo ele vindo de uma família simples, e era isso que às vezes o deixava, se sentia menos que os outros, fez com que ele assumisse uma ação, uma administração ditatorial. Ele se transforma num déspota. Como a gente disse, Portugal vinha de uma situação de uma administração muito perdulária, né? E aí com José, Dom José I, ele foi chamado o reformador, né? Ele foi aquele que realmente veio para melhorar Portugal e fez uma boa escolha. Ele escolheu um administrador que tinha uma boa experiência. Por quê? Porque ele tinha ido, inclusive, para a Inglaterra aprender com o primeiro-ministro, que também naquela época não tinha esse cargo ainda, mas ele era considerado primeiro-ministro do reinado britânico. E era um cara que já tinha técnicas, né, de administração, e ele era muito respeitado na Inglaterra. Muito bem. E é interessante porque esta pessoa que era Robert Walpole, ele vinha do lado dos partidos que depois dariam origem ao Partido Liberal inglês. Então, ele não era daquela linha ortodoxa dos conservadores, né? E foi com ele que o Marquês de Pombal fez muito dos seus estudos, do seu aprendizado. Só que quando ele retorna para Portugal e assume esse cargo, ele foi imbuído de todo um orgulho, de toda uma vaidade quando se viu com o poder na mão. E aí o que acontece? Ele começa a administrar com mão de ferro. Ele organizou muitas coisas, mas aqui nós vamos ver que ele enfrenta duas situações que transformaram mais ainda o seu momento administrativo. Quando foi em 1755, Lisboa sofreu um terremoto que naquela época praticamente destruiu a cidade toda. E se não bastasse isso, a destruição de quase toda a cidade, quando o povo fugiu para aquele local que era chamado, né, a Baixa de Portugal, ainda veio um tsunami. A catástrofe foi tão grande que alguns historiadores falam em mais de 10 mil mortos. Outros chegam à cifra de quase 50 mil mortos. Para a gente fazer o número do que isso representa, naquele momento Lisboa tinha 200 mil habitantes. Então, que não sejam os 50 mil, que sejam 20 mil, 30 mil, é um absurdo. Mas o Marquês de Pombal, nesse momento, assume uma postura administrativa importante. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja uma ação para que não acontecessem as epidemias.
Então ele colocou equipes, né, amontoando os cadáveres, fazendo covas coletivas, fazendo fogueiras, porque o importante naquele momento era impedir que houvesse uma epidemia numa cidade que praticamente ia ter que ser todinha reconstruída. E uma coisa importante que ele fez, ele aproveitou, por quê? Porque Lisboa era toda cheia de ruazinhas, vielas. Ele pega e constrói uma cidade planejada. Ele, através de alguns arquitetos, ele faz ruas mais largas e realmente fez uma nova cidade. E foi a partir dele que as pesquisas, né, sismológicas também começaram, porque ele foi fazendo um questionário para várias autoridades, vários nobres, para dizer como é que eles tinham sentido o terremoto. E esse conjunto de informações ele entrega para aqueles que estudavam os terremotos. E uma outra coisa interessante que ele fez também foi um tipo de construção que tinha uma estrutura tipo gaiola, de madeira, e que assim impedia que num novo terremoto ou os prédios todos desabassem. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, ruíram totalmente 35 igrejas, 55 palácios e mais de 10 mil prédios. Mais de 10 mil prédios desapareceram, né? Sendo casas, construções maiores, enfim. Foi realmente uma coisa muito difícil. E ele, com a sua mão de ferro, conseguiu contornar a situação. Mas diz que tem uma frase que é atribuída a ele, que ele diz assim, que quem tem colônia rica não precisa se apertar. Nós sabemos de que colônia rica Pombal estava falando, né? Bom, isso acontece em 55, né? E aqui existe uma situação que nós vamos descobrir que o Marquês de Pombal não tolerava os jesuítas. Ele realmente tinha uma diferença muito grande com eles. Por quê? Aqui nós vamos descobrir uma outra situação antes de relatar o que aconteceu. Né? Bom, em 58, o rei João I, desculpe, José I, ele estava numa região meio afastado, né, do centro e das regiões de Lisboa, quando aconteceu o terremoto. E ele acabou não sofrendo nada, mas ele ficou com um processo de claustrofobia, tinha medo de residências, e ele resolve ir para um local que era um alto, na região de Lisboa, e montou um sistema de tendas e foi morar nessas tendas, que eram as tendas reais. Dizem os historiadores que não devia nada ao Palácio de Versalhes da França, que ele não deixou de ter todo o requinte, tudo que ele precisava. Mas o que acontece é que Dom José I tinha uma amante que era da, do grupo dos Távoras, que era uma outra linhagem, e que tinha um certo até parentesco com ele. E em 1758, quando ele está voltando de madrugada de uma aventura dessas, né, ele sofre um atentado. Atiraram nele, atiraram no cocheiro, né, e isso cria uma situação muito desagradável. Mas que o Marquês de Pombal, utilizando de uma índole má, aproveita essa situação para fazer o quê? Como eu disse, ele não gostava dos jesuítas.
E um dos confessores da família dos Távora era exatamente um frei jesuíta. E os comentários que se faziam a respeito dele no meio dos Távora é que Portugal estava entregue a um ditador e que não tinha nem nobreza. Muito bem, o que que ele faz? Ele manda prender, ele esconde o atentado contra o rei, ele manda prender algumas pessoas e começa a utilizar o processo de tortura, mas tortura mesmo, e consegue confissões de que alguns daquela família estavam envolvidos naquele atentado. Muito bem. O que que ele faz? Ele vai ao rei e diz o seguinte, que as suspeitas recaíam da tentativa do regicídio sobre o Marquês de Távora e seus filhos, que era o conde de Altoguia e o duque de Aveiro. E aí o rei, sem titubear, confiava plenamente nele, falou para ele que ele podia prender todos eles. E aí ele realmente prende todos os familiares e inclusive o, o padre jesuíta que era o confessor de uma das mulheres, né? Muito bem. Mas ele não só prendeu, ele mandou fazer a sentença de morte para todos eles. E mesmo quando os outros fidalgos ficaram sabendo do que estava acontecendo e entraram com um pedido, a própria filha de Dom José I, Dona Maria, que viria a ser depois a rainha de Portugal, Dona Maria I, também intercedeu e chegou ao absurdo de que todos foram enforcados e ele continuava ainda fazendo os processos de tortura para conseguir mais confissões, e eram torturas assim que eram coisas assim brutais. Aliás, é um momento que os historiadores nos dizem que nunca houve tanta brutalidade como no momento do Marquês de Pombal. E ele chega ao ponto, como vem aqui nos escrever Humberto de Campos, o seguinte: conquanto fosse este último, né, o Duque de Aveiro, porque eles conseguem uma confissão de que realmente ele tinha um interesse em, em que o rei morresse, porque ele era o que poderia suceder. Um dos implicados no movimento regicida, o mesmo não acontecia aos távoras, inocentes daquele delito. Instaurou-se um processo que terminou, apesar de todas as suas clamorosas irregularidades, com a sentença de morte para todos os implicados. Em vão procuraram os portugueses influentes na corte modificar a decisão do ministro. Os condenados sofrem os mais horrorosos suplícios e Dona Leonor Tomásia, Marquesa de Távora, depois de ser torturada, chegou um momento que ela não aguentava mais, ela pediu que então matassem. E ele mandou decapitá-la. Então, olha a violência que ele usou. E aqui tem mais um detalhe. Quando você vai à história, ele mandou matar todas as crianças e todas as mulheres, o que aí houve uma reação muito forte e o rei acabou cedendo e dizendo para ele que também não precisava chegar a esse extremo. Mas ele conseguiu envolver mais de 500 pessoas nesse processo e grande parte, a grande maioria delas que não conseguiu fugir, foram executadas. Tirando as mulheres e crianças, a maioria dos homens foram todos executados, né? Alguns conseguiram fugir, foram para
para outras nações. Muito bem. E aí, por causa do confessor, ele aproveita e cria também uma situação dizendo o seguinte, que os jesuítas eram também envolvidos na trama para matar o rei. E aí o rei então autoriza que ele expulse os jesuítas de Portugal e de todas as colônias portuguesas. Bom, aqui nós sabemos que isso vai nos trazer uma consequência muito séria, né? Por quê? Não só em Portugal, no Brasil, os jesuítas eram responsáveis pela educação. Naquela época não existiam professores constituídos e os jesuítas faziam tudo isso de forma gratuita. Lógico, existiam professores, mas não existia uma rede de ensino, né? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu, a, a Universidade de Coimbra tinha 3.500 alunos, a de Évora tinha 1.500. Após a expulsão dos jesuítas, ele reduz entre as duas universidades ao número de 500 alunos. Então, ficou 10% do que existia, né? E, todo o ensino para. O Brasil, então, sentiu muito isso, porque quase todas as escolas aqui eram dirigidas pelos jesuítas. Eram eles que faziam o ensino de todas as crianças, não só dos indígenas, também dos brasileiros natos e de todas as outras crianças. Então, nesse momento, existe um atraso muito grande causado por esse senhor, o Marquês de Pombal. E vocês vejam, ele tinha sido conduzido pela espiritualidade superior, pela sua capacidade e inteligência. Então, mais uma vez, nós assistimos, né, alguém que se perde na questão do poder. E aí, o clero todo é expulso, né? Como nos narra Humberto de Campos, a expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas. E se o ministro de Dom José I estendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material, tanto que mesmo alguns melhoramentos introduzidos no Rio de Janeiro pelo Conde de Bobadilla, que levantou aí a primeira oficina tipográfica do país, foram por ele destruídos, à força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade de educação no território da colônia. Aquele padre jesuíta que era confessor dos Távoras, ele denunciou e entregou aos inquisidores. O padre foi queimado, tá? Foi considerado herege e foi queimado. Então, o Pombal ele se associava com a turma que não era boa da igreja. Ele tinha só interesses econômicos, ele tinha interesses de mando. O que ele fez? Ele criou uma censura, e é por isso que essa tipografia aqui acaba não indo para frente depois que saem os jesuítas, porque todos os livros e todos os escritos tinham que passar pelas mãos de uma comissão que tinha um cardeal que era do grupo dos inquisidores para analisar todos os escritos e ver o que podia ser publicado, o que podia ser entregue para o povo e o que não podia. Então eles tinham um controle total, né? Era uma coisa assim realmente absurda, né? E aí o que acontece? Na narrativa de Humberto de Campos, a esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Suas intenções ficavam incompreendidas, suas ações baldadas, no sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras dos ensinos de Jesus.
mas o generoso mensageiro pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, diz ele, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Temos, porém, de considerar, a par da tirania política que tenta destruir a nossa ação, o lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais, em todos os países onde milita a Igreja do Ocidente. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminamos agora uma etapa de nossa tarefa, em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia fundada por Loyola, prosseguiremos o nosso trabalho dentro de novas modalidades. E aqui nós vamos parar o nosso diálogo e vamos deixar o restante que Ismael fala e a apresentação da lei de causa e efeito com suas consequências, que vai nos trazer um desfecho muito diferente do que, acredito eu, aquele que o Marquês de Pombal pensava dos seus dias. Vamos agradecer. Jesus, nós te agradecemos por mais esta noite de estudo, onde vamos rompendo barreiras com este livro que vai nos mostrando quanto o mundo espiritual trabalha, porque nós ainda, espíritos imperfeitos, não conseguimos nos libertar da maioria dos nossos vícios. Quem sabe amanhã, Mestre, imbuídos do teu Evangelho, conscientes da imortalidade dos nossos espíritos, consigamos superar todas essas barreiras e descortinar a cada um de nós um caminhar na luz do teu amor, na luz da tua compreensão, na luz dos teus ensinamentos. E que possamos repetir em uníssono ao nosso Pai de amor e misericórdia. Que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Boa noite aos amigos e até o nosso próximo estudo.